Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Gemão UFSM. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e hoje, nesse episódio, nós iremos tratar sobre o deus greco-romano Priapo, deus protetor dos jardins e ligado à fertilidade. Simbolizado pelo falo, Priapo era mitologicamente colocado como filho de Dioniso e de Afrodite. Sua imagem é apresentada como a de um homem maduro, mostrando um grande órgão genital. E para falar sobre essa divindade, eu convidei o meu amigo, professor mestre Alexandre Coser. O Alexandre é doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Nessa mesma instituição, ele realizou seu mestrado com auxílio da CAPES e se graduou em História. E com o apoio também da UFPR, o Alexandre realizou um ano de estudos na Université Lumière Lyon 2, onde pôde aprofundar seus conhecimentos em História e em Literatura Antigas. Na iniciação científica, o Alexandre desenvolveu a pesquisa Hedônio e Femínio, práticas sexuais femininas no humor de Priapo, século I depois de Cristo, sob a orientação da professora doutora Renata Garrafoni. E no mestrado, ele defendeu a dissertação Os Falos de Priapo e as Masculinidades Romanas, sexo, humor e religião na Priapeia, século I depois de Cristo, também sob a orientação da professora Renata Garrafoni. Atualmente, ele pesquisa sobre camponeses e concepções sobre a vida no campo na Roma Antiga, sob a orientação da professora Renata. Muito bem-vindo, Alexandre. É uma honra e um prazer muito grande receber você aqui no Diálogos Olimpianos. Olá, Semiramis. Eu queria começar só agradecendo vocês, né, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo no Diálogos Olimpianos. Eu venho admirando o trabalho que você faz aqui em Santa Maria e com o Geman desde que eu vim para o primeiro dos eventos que eu vim aqui com vocês, conversar sobre os prazeres na antiguidade, né, e apresentar sobre o Priapo. E desde então acompanho o que vocês fazem e acho incrível, sem contar a importância que tem, né, a gente divulgar conhecimento científico de formas mais acessíveis, como o Diálogos Olimpianos agora nesse podcast. Então, realmente é uma honra, eu agradeço muito pelo convite, viu? Ale, a honra é toda nossa em poder dialogar mais uma vez com você. Bem, então, para começar a nossa entrevista, você poderia falar um pouco para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quais são os principais atributos, né, do deus Priapo, né, dessa divindade de Priapo? Quais são os principais elementos sobre seu culto no contexto romano que você trabalha especificamente? E qual a documentação que a gente tem para estudar sobre essa divindade? Então, na verdade, eu gosto de definir o Priapo como um deus falo. E digo isso com um hífen mesmo, né? Deus hífen falo. Isso porque ele não é necessariamente um deus voltado só a proteger o pênis ou a garantir a potência sexual, né? Que tornaria ele um deus do falo. Mas sim, ele é um deus caracterizado pela presença do pênis ou pela forma do pênis, né? Então, algumas representações do Priapo colocam ele direto como um pênis, sem nenhuma característica humana. Ou então, ele é um humano caracterizado por um pênis normalmente ereto e normalmente muito grande também, né? Algumas vezes esse deus aparece até meio próximo do Mercúrio, de algumas outras divindades, né? E sobretudo do Mercúrio, naquelas hermas etifálicas, né? Que vem desde a tradição grega lá, e que são os pilares de pedra com a cabeça de um deus, e se esse deus for Priapo, com certeza com um pênis desenhado, pelo menos, na base da estátua, né? Então, o fato do Priapo ser um deus falo faz com que ele tenha três principais características, né? Três principais potências religiosas, eu diria. A primeira delas é a fertilidade. Então, como muito rapidamente se imagina, dentro dos estudos da religião, a representação dos órgãos sexuais nas divindades é, pode significar ou indicar que essa religião, essa divindade, tem a relação com uma espécie de expansão do poder mágico fertilizante e reprodutor, né, dos humanos para a natureza, assim fazendo com que esses deuses, até mesmo a Vênus de Willendorf, né, aquela estátua com os seios enormes da Idade da Pedra, normalmente eles são interpretados como divindades voltadas para
a fertilização. Então, o Priapo acabaria aparecendo como um deus que garante a reprodução, né, tanto dos humanos quanto da terra, daqueles produtos que nós plantamos, né, flores, frutos, legumes e assim por diante. É, Entretanto, já entrando um pouco nos documentos, né, sobre esse passado, a gente também pode ver o Priapo não só como protetor da plantação e da fertilidade, né, mas também, como acontece nas poesias gregas, por exemplo, como um deus que garante a proteção do comércio ou dos navegantes. E aí, dos navegantes, ele é mais uma característica grega mesmo, né? E, e de outra maneira, ele também aparece, por exemplo, no Satyricon, como sendo um deus responsável pela potência sexual do falo mesmo, né? A ponto de causar a infertilidade como punição, né? E por outro lado, em algumas poesias, mas sobretudo na cultura material, a gente vai ver o Priapo um pouco relacionado até com a frutividade dos negócios, com fazer crescer o pão, né? Num grafite que eu e a Pérola analisamos num artigo nosso, em que está escrito aqui habita a felicidade, né? Mas apesar dessa expressão um pouco estranha, sugerindo que no pinto estaria a felicidade, a realidade é que o pênis acima de um forno numa padaria provavelmente tenderia a fazer o pão crescer, né? Ou seja, os frutos da padaria, digamos assim, renderem. A segunda característica do Priapo é a proteção. Então, que na verdade talvez a principal característica do Priapo que nós encontramos na poesia, né? Então, ele é conhecido por gastar o verbo para proteger os negócios e as plantações, e normalmente ele chega a ser bem agressivo com os leitores de seus poemas e aparece muito sugerindo que pudesse punir os seus interlocutores ou os ladrões com seu falo, né, com a penetração, ou com maldições. A proteção ela pode ser justificada de várias maneiras, né? Por um lado, se pensarmos que o Deus é originário da ideia de garantir a fertilidade da plantação, proteger estaria vinculado a guardar a produtividade. Afinal de contas, não adianta produzir e ser roubado, né? Mas a presença do Deus nas ermas etifálicas também mostra que ele estaria nos limites das terras. E essas ermas eram usadas como maneiras de delimitar o território das fazendas, certo? E se, então, poderíamos ver o Priapo, né? Como um protetor do limite da fazenda, ele já estaria anunciando para aqueles que estão passando pelas fronteiras do território, né, que dentro daquele território não tinha nada do interesse deles, ou que se tivesse, eles deveriam se cuidar porque Priapo poderia puni-los de alguma maneira, né? Por fim, essa é uma hipótese mais elucubrada sobre a relação entre Priapo e a proteção, né? A gente poderia até perceber o falo como uma espécie de encarnação da ideia de propriedade e da criação de uma lei local, né? Associando com a noção de que os homens normalmente que tinham a propriedade ou o poder na antiguidade, muito embora a gente saiba que, no fundo, mulheres na história de Roma também poderiam possuir terras ou propriedades, né? A terceira principal característica do deus, ao meu ver, também é o riso. Na verdade, é difícil entender que Priapo seja um deus do riso, porque esse não parece tanto ser um atributo divino para nós, né? Nós, pessoas do presente, olhando para a antiguidade, né? Mas em se tratando dessa divindade, é esse mesmo modo apropriado de se falar dele, segundo o que eu tento defender, né? O humor na antiguidade, sobretudo em Roma, está intimamente ligado, né, à proteção dos lugares. E alguns teóricos, como Jean-Pierre Sebe, já desde assim, dos anos 60, Semiramis, apresentam para nós essa ideia de que o humor estaria próximo de uma lógica de proteção, é, como uma maneira ou de desviar a atenção
dessa pessoa separa os objetos que elas gostariam de roubar, ou então até de agredir os outros, sugerindo que eles não deveriam fazer isso, ou fazendo eles se preocuparem com as suas próprias vidas, né? Que estariam sendo agredidas pelo humor e não com o objeto que eles buscam roubar. Então, seja como for, no Satyricon, por exemplo, a gente chega a ver o ritual do Priapo sendo performado por um riso assustador ou coisa assim, né? E aí muitos historiadores têm tentado estudar um pouco a lógica, né, desse humor vinculado à proteção. Então o Funari tem alguns artigos nesse sentido, analisando cultura material. Eric Siegel também estuda um pouco as características do humor romano. E David Ray, que é um autor que eu gosto muito, que estuda a lógica desse humor até de proteção dentro da poesia do Catulo, que é muito parecida com a poesia da Priapeia, né? Bom, Priapo, apesar de ter todas essas características, ele é visto como um deus menor para a história antiga, né? Mas, em que pese ser um deus menor, ele tem muita documentação sobre ele, né? A principal documentação é a Priapeia, né? Que, pelo menos em que se trata de estudo de Roma, a Priapeia é um livro escrito em homenagem ao deus Priapo, dependendo das edições que cada filólogo organiza, ela pode ter entre 80 e 86 poesias, né? E todas elas são de características epigramáticas, ou seja, são poesias curtas, né, humorísticas ou associadas talvez com a escultura do Priapo, com a pedra, com a materialidade, etc., né? Existe também uma certa quantia de poesia ao Priapo em forma de epigrama, escrita em grego, que aí estaria principalmente na antologia palatina, né? Nos corpora, assim, de epigramas grego, mas de forma mais dispersa, não organizada como um livro, também como aconteceu em Roma. Depois disso, existem várias aparições poéticas sobre o Priapo, né? Horácio, Virgílio, o próprio Satyricon é importante para pensar algumas características do deus. Enfim, ele aparece realmente em quase toda a poesia latina, e aí uma boa obra para perseguir assim essas aparições esparsas do Priapo pela poesia latina, com certeza é a compilação do João Ângelo de Oliva Neto, né, no livro Falo no Jardim, em que ele fez um estudo sobre o deus Priapo e a poesia priápica, separando em gêneros, subgêneros e assim por diante, tá? Depois disso, existe alguma documentação arqueológica, que também não é sem relevância, né? A gente talvez não tenha encontrado um templo enorme a Priapo, mas é muito comum encontrar esculturas do deus, pinturas do deus, é, talvez ex votos, né? Como algumas oferendas que se faz ao deus e até mesmo poesias epigráficas, né? Portanto, escritas realmente em algum material duro, né? Na pedra, normalmente, que fazem homenagem ao deus. Portanto, para quem quiser estudar e entender um pouco mais sobre o culto, tem muita documentação, com certeza, e vale bastante a pena, viu? Importuno guardião, por que temetes? Por que proíbes vir aqui ladrões? Deixe entrarem, pois sairão mais largos. Esse epigrama que o Gabriel leu pra gente é o epigrama número 17 da Priapeia. Ele é um dos vários exemplos, né, da Priapeia, em que nós temos o deus Priapo sendo mostrado como capaz de punir ladrões de pomares, de jardins e de colheitas com a punição sexual.
como você comentou anteriormente, a Priapeia ela é uma das documentações que a gente tem para estudar sobre Priapo, né, uma das principais documentações. Nesses epigramas, a gente vê, né, o deus Priapo como motivo de zombarias, mas também fazendo piadas sobre seus cultores e ameaçando as pessoas, né, especialmente os ladrões de colheitas e de jardins, com o seu enorme falo. Diante disso, Ale, é comum a gente ver interpretações historiográficas que veem nessa documentação, né, da Priapeia, um humor masculino e agressivo, que reforçaria aquele modelo chamado de penetrativo de interpretação das práticas sexuais romanas, ou seja, aquela interpretação, né, de que a sociedade romana compreendia o sexo como um exercício de poder do falo sobre outros órgãos sexuais, né, uma espécie de dominação falocêntrica. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse tipo de interpretação, essa chamada interpretação, nesse modelo penetrativo? Então, Semílias, é isso mesmo. O Priapo, muitas vezes, ele é construtor de um tipo de piada, né, bastante agressiva. Ele ameaça de estuprar os ladrões que tentam roubar a fazenda ou sua propriedade. Ele parece rir da impotência masculina, ele se vangloria da sua ereção, o que mostra até uma espécie de cultura romana que valoriza o falo, né? E, e também ri das pessoas feias que querem, que o desejam, etc. O que, de novo, mostra uma espécie de uma voz extremamente marcada pela presença do falo, né? Extremamente masculina. Além disso, muitas vezes ele faz piadas que sugerem que os romanos estariam entendendo como uma humilhação o fato de ser penetrado. Bom, esses fatos, né, falar abertamente sobre estupro, rir do penetrado, criar um humor a partir apenas do masculino, etc., levaram muitos historiadores a construir o que a gente acabou chamando de modelo penetrativo, né? Segundo esse modelo, então, as práticas sexuais dos romanos eram guiadas pela ideia de que ser penetrado era humilhante e indigno, e de que, desse modo, um cidadão não poderia ser penetrado. Entretanto, como essa regra valeria apenas para um cidadão, também se retira desse mesmo modelo que escravos e mulheres poderiam desempenhar um sexo talvez mais livremente, né, no sentido de que a eles seria permitido todos os tipos de posição sexual ou papéis sexuais possíveis de se desempenhar, mas não poderiam realizar todos esses papéis sexuais, né, sem ter de lidar com um olhar de desprezo e de humilhação característicos dessa cultura penetrativa, masculina romana, né? Obviamente que o modelo não é construído diretamente a partir do Priapo. Ele parece, sugerido desde o início dos estudos sobre a sexualidade romana, e talvez o título mais sugestivo sobre ele seja o da obra de Paul Veyne, que chama Sexo e Poder em Roma, né? E também é um modelo muito defendido por historiadoras feministas norte-americanas, desde os anos 80, como Judith Hallett, Amy Richlin, que propunham um retorno à antiguidade, elaborando uma visão mais detalhada de crítica de gênero sobre as práticas sexuais antigas, né? Muito mais crítica, por exemplo, do que a do Foucault na sua História da Sexualidade. Então, desse modo, se buscou estudar os filósofos moralistas, a poesia de Horácio, de Virgílio, de Catulo, né? E acaba-se, por fim, elegendo o Priapo como a expressão desse papel masculino que se percebe em todo o conjunto de poesias antigas, exatamente. Nas suas pesquisas, né, no entanto, você tem uma outra interpretação, pelo que eu vi, sobre as questões sexuais romanas, analisando os diferentes modos de riso na Priapeia e percebendo como os romanos não possuíam uma maneira monolítica de pensar sexo e nem de pensar o masculino e o feminino, e nem tampouco uma única maneira de atribuir significado às estátuas e ao culto
desse deus, né, do Priapo. Diante disso, uma outra interpretação de Priapo que você percebe, pelo que eu li, é dessa divindade ligada à fertilidade. Isso, no entanto, pelo que eu tenho visto, não aparece tanto na Priapeia. Você mesmo aponta isso no seu artigo Divino Falo de Priapo, em coautoria com a professora Pérola Sanfelice. Bem, qual que seria então a documentação em que esses elementos de fertilidade ligados à Priapo aparecem melhor? Além disso, o que esses elementos poderiam nos mostrar sobre a forma como os romanos e as romanas pensavam o sexo segundo a sua interpretação? Bom, Semiramis, o problema da relação entre o Priapo, a fertilidade dele, né, e o seu sexo, o seu órgão sexual, ou talvez melhor dizendo, né, da fertilidade e das atribuições de características a esse deus por via do seu falo, o que poderia nos fazer pensar na sua masculinidade, na verdade é um problema bem complexo, né? Na Priapeia, que é o principal documento para pensar esse deus, a imagem dele está muito vinculada à proteção e ao riso. Ele aparece também como um deus rústico, em alguns momentos, né? Mas isso, às vezes, acaba só permitindo que o deus tenha esse discurso mais agressivo, humilhante, que a gente já comentou, né? E em um número menor de poesias, ele aparece também como um deus que gera vida na terra, que gera frutividade para os negócios, que gera a produção dos legumes e das verduras nas hortas romanas, né? Entretanto, é possível pensar os momentos em que esse deus aparece, então, como garantidor da fertilidade na Priapeia, como um dos momentos em que a Priapeia, enquanto poesia, está, na verdade, elaborando uma ressignificação poética da realidade do culto do próprio Deus e assim também daquilo que é expresso sobre o culto do Deus, como resultado do culto do Deus, né? Pela via dos materiais arqueológicos, sobretudo a escultura e a pintura que a gente tem acesso hoje, né? Então, nesse artigo que você mencionou, eu e a Pérola, a gente tentou associar de verdade a análise arqueológica do material priápico com a análise da poesia, né? E dialogando sempre poesia e arqueologia. Como a localização está na base do pensamento da arqueologia, nós fomos demonstrando como suas esculturas, né? As esculturas de Priapo, é, como as pinturas dele poderiam estar presentes em jardins ou em fontes, e às vezes faziam o falo acompanhar uma cesta de legumes ou de frutas, o que, de novo, né, sugere bem essa imagem da horta romana, né? E como isso tinha sentido de garantir a fertilidade da produção agrícola. Em outros lugares, ela também tinha o sentido de garantir a fertilidade dos negócios, né, a produtividade dos negócios, como naquela pintura da Casa dos Veti, em Pompeia, na qual o pênis serve de contrapeso em uma balança para o ouro. Isso, na nossa interpretação, quer dizer que quanto maior o pênis de Priapo, maior o rendimento, né? O mesmo acontece naquela imagem da padaria que eu mencionei antes. Então, nós vemos um pênis acompanhado da legenda "Aqui habita a felicidade". E a gente mostrou, né, inclusive, que etimologicamente a palavra felicidade e fertilidade estão vinculadas em latim, né? Na verdade, podendo até estar vinculado com o ato sexual mesmo, né? E isso não é algo desconhecido ou estranho aos romanos, né? Nas Geórgicas do Virgílio, ele chega a descrever os legumes como light, né? Felizes, que é uma outra palavra para felicidade, né? Mas que mostra, no fundo, o quanto a produção dos legumes e a produtividade da plantação pode ser entendida enquanto felicidade, mesmo que fuja daquela palavra felicitas, né, que garantiria uma relação etimológica com essa noção. Então veja, todos esses dados que a gente observou na arqueologia podem nos fazer retornar sobre a Priapeia e nos autorizar a perceber que esse falo não pode apenas ser ameaçador para os seus inimigos, o que levaria àquela imagem do Priapo que apenas humilha, né? Então ele tem também
que proteger quem é por ele protegido, né? Quem é o dono da plantação que ele protege. E, e então, nessa hora, esse falo precisa ganhar um sentido diferente. Nossa interpretação é de que é nesse momento em que o falo de Priapo vai ganhar um sentido de fertilizante, de, de provedor, né? E que às vezes chega a ser sugerido até com o pater, né? Pai, na matéria epigráfica, nas poesias do Priapo. Então, de todo modo, essa mudança de perspectiva de um Priapo que ameaça para um Priapo que provê sugere, primeiro, que exista uma relação entre o corpo do Deus e a natureza, a felicidade ou o bem-estar material dos seus cultores, né? Mas sugere também uma concepção de masculino que não está mais garantindo o seu território, ameaçando e agredindo, né? Na realidade, ele estaria interagindo com a natureza, garantindo a felicidade e garantindo até mesmo a ereção de alguns sujeitos romanos preocupados com a manutenção de suas relações afetivas ou de suas relações conjugais, né? Portanto, isso já muda completamente de figura a interpretação que se tem sobre o Deus e o sentido de seu falo, né? Ale, mas como você bem mostrou na sua dissertação e acabou já falando um pouco aqui pra gente, o Priapo, ele não aparece também unicamente voltado para a fertilidade na documentação, né? Os seus sentidos, eles variam conforme o contexto de culto e conforme as suas funções, né? Podendo estar relacionado à proteção, à festividade, ao riso e inclusive com a morte, né? Então, por fim, você poderia falar um pouco mais sobre essas outras atribuições, a morte, a festividade, relacionadas ao Deus Priapo pra gente, por favor? Então, na minha dissertação, né, eu acabei tentando levar mais adiante essa ideia, que já aparece aí nesse artigo, né, de que o sentido do religioso do Priapo estaria associado ao sentido do seu falo e à sua masculinidade, né, a expressão, pelo menos, da sua masculinidade em algum contexto religioso, né? Então eu parti de um debate que existe em antropologia religiosa, inaugurado por Paul Radin, que é um discípulo do Franz Boas. Então já tem algum tempo que ele inaugurou esse debate, mas é uma concepção muito retomada, né, por historiadores e sociólogos como Jean Beyer, Robert Turhan, Pierre Bourdieu, etc. Então, segundo essa ideia, toda religião politeísta também apresenta uma tendência monoteísta e vice-versa. Por exemplo, os cristãos cultuam Jesus, certo? Mas também cultuam outros santos, se precisarem. Assim como os politeístas cultuam vários deuses, mas é muito comum escolherem um para acompanhá-los mais de perto e acabarem atribuindo novos e variados sentidos para um mesmo Deus. Acho que a expressão disso talvez é a ideia de Atena, né? Na cidade de Atenas, em que a gente tem vários tipos de expressões artísticas de Atena que demonstram suas várias capacidades, né? Então, nunca o sentido desse Deus é sempre único. No caso de Priapo, se a gente fosse pensar, né, em uma essência, eu diria que Priapo é um deus do limite, o que é uma coisa até meio estranha de se pensar. Mas ele está, né, o Priapo está na beira da propriedade para agredir os passantes e, ao mesmo tempo, para proteger quem está dentro. Isso permite a gente entender a união entre a proteção e a fertilidade ou a produtividade, né, para usar um termo que abarca o comércio e as outras atividades da vida. Então, é, fica mais claro a partir da ideia de limite, né, que essas duas características, proteção e fertilidade, estejam associadas. Mas acontece que Priapo também ganha outras funções interessantes e que, ao meu ver, até podem ser derivadas dessa função de limite e que não tem nada a ver já com a fertilidade e a proteção, né? Então, em primeiro lugar, o Priapo pode ser visto como psicopompo, que seria o atributo de carregar as almas desse mundo para o além.
Novamente, um atributo que grita a ideia de limite, certo? E por fim, que é a que mais me interessa das suas atribuições, Priapo pode ser visto, para usar um termo meio chulo, como o rei da festa, né? Então, a partir da sua conexão certamente com o riso, mas também de uma posterior associação do deus com o âmbito dionisíaco, né? Então, a verdade, Semiramis, é que também a festa é uma espécie de território definido, né? Pode ser no eixo temporal, digamos assim, e aí a gente vai transformar uma cidade inteira em carnaval durante 4 dias. Ou pode ser no eixo espacial mesmo, em que delimitamos quem está dentro e fora do bar, dentro e fora de casa, dentro e fora da festa, e em que dentro da festa se tem um tipo de comportamento e fora da festa, na rua, no público, um outro tipo de comportamento. Então, aí novamente o Priapo estaria como um deus que agiria para estabelecer, ao meu ver, o limite da festa, né? Nesse espaço da festa, então, teríamos um Priapo principalmente associado com o riso. E eu digo principalmente apenas porque eu gosto de deixar claro que nenhuma dessas diversas características do Deus exclui a outra, e que em muitos contextos uma delas estará relevada, né, estará em principal foco, mas as outras podem fazer parte da constituição da poesia, da constituição do raciocínio que está por trás da divindade, né? Prapo, então, é aquele que delimita esse espaço da festa e as suas regras. Assim, veremos na Priapeia ele fazer poesias de humor, ameaçar os convivas que não querem fazer poesia de humor ou não querem rir das suas poesias, impor uma linguagem vulgar, a poética da Priapeia, e muito mais do que parece, né, se apresentar ao mesmo tempo como ridente e ridículo, digamos assim, né, como aquele que ri e aquele de quem se ri. Aí é que tudo muda de figura, ao meu ver, para pensar a masculinidade ou o falo dele também. Se Priapo podia ser protetor ou provedor, agora, enquanto também ridículo, ele vai ter a sua masculinidade questionada o tempo todo. Então, o falo vai ser mostrado como um atributo negativo e será depreciado justamente pelo seu tamanho ou pela sua forma, assumindo figuras próximas do descontrole e algo que efetivamente em alguns poemas chegam a ser pensado como algo que traz vergonha, né, para o Deus. Para os romanos, por exemplo, também ser mulherengo poderia ser pensado como algum comportamento feminino ou até desprezível, né? Ridículo. Então, percebemos que o pênis desse deus, né, na realidade, será paradoxalmente aquilo que faz dele um ser desprezível, um masculino que não se realiza, ou um ser que deseja o sexo, mas não o tem, ou que quando o tem é porque é estuprado por outras mulheres, né? E isso pode até fazer referência, na verdade, essa imagem de outras mulheres estuprando Priapo, ao fato de que é possível que o pênis do deus, ou o deus, né, enquanto formato peniano, né, fosse usado em rituais de iniciação por prostitutas ou para perder a virgindade, ou fosse usado no cotidiano por algumas mulheres, né? Então, olha, eu não estou sugerindo, né, que essa depreciação é apenas negativa no contexto do Priapo. Aliás, eu diria que rir de si é, na verdade, muito importante para ajudar a criar esse comportamento mais descontraído, esse ambiente festivo, né? E compartilhar esse lugar onde é importante que todos possam se despir um pouco das regras do dia a dia, né? Do fora da festa, que precisam ser deixadas de lado para poder participar dessa festa, né? Então, mas o que me chamou muito a atenção e o que eu acho realmente importante de se perceber para estudar o sentido da masculinidade, né, é que, na verdade,
esse falo de Priapo não é unicamente o falo penetrador daquele modelo que a gente discutiu agora há pouco, né? E, na verdade, ele é muito mais cheio de sentidos. E que os romanos, enquanto sujeitos, né, inspirados nessas, ou dentro dessas mesmas lógicas de humor, às vezes se pareciam nem mesmo validar o comportamento ameaçador do Priapo, ou nem necessariamente precisam validar, e poderiam também achar ridículo esse comportamento. Assim, nós temos que olhar para as expressões masculinas do Deus mais atentos ao contexto em que elas são expressas, né? E as intenções que ela tem também são importantes, talvez muito mais importantes do que realmente imaginar um único sentido para a expressão de masculino ou para a expressão da masculinidade e da potência sexual que tem Priapo, né? Isso válido não somente para o fato de que esse Deus estaria, então, desempenhando papéis diferentes em vários contextos, mas também pelo fato de que o próprio Império Romano, no fundo, constitui uma realidade muito plural e muito interseccional, né, de culturas e visões filosóficas de mundo que poderiam atribuir concepções completamente diferentes a esse falo, né? Perfeito, Ale. E para a gente encerrar, então, você poderia indicar para as ouvintes e para os ouvintes do nosso podcast algumas obras básicas para quem quer começar a estudar sobre elementos em torno, então, dos usos dos prazeres ou da, entre aspas, sexualidade romana? Claro, com muito prazer, viu? Na realidade, então, esse tema da sexualidade, das práticas sexuais, vem ganhando muito destaque no cenário internacional e nacional desde os anos 70, 80, né? Apesar de não ser um tema inaugurado completamente nesses anos, né, como se muitas vezes se diz, com certeza é um tema que ganha espaço nos estudos, né, a partir desse período e por causa do interesse social que cresce a partir de movimentos, etc, né? Então eu vou tentar passar uma lista, na verdade focando em obras mais abrangentes, viu? E que talvez façam um panorama, né, sobre a sexualidade na história toda de Roma e que aí vão permitir quem está começando se inserir no debate e depois escolher aquilo que se interessa mais para estudar como objeto específico, né? Bom, o mais clássico, com certeza, é o Michel Foucault, com a sua história da sexualidade, né? Sobretudo o segundo e o terceiro volume que falam realmente sobre a antiguidade grega ou romana, mas que vale a pena ler todos os três, porque é ali que a gente tem a inauguração do conceito de sexualidade, etc. Então, faz sentido ler até como um referencial teórico, né? Mas assim, ler o Foucault é muito importante, mas ao mesmo tempo é importante saber que muita água já rolou debaixo dessa ponte, né? Então, dentro das interpretações do modelo mais penetrativo, para quem tiver interesse, vale a pena ler o Paul Vane, que eu mencionei antes, né? E eu gosto muito da interpretação da Amy Richling, que tem esse livro chamado The Garden of Priapus, ou O Jardim de Priapo, né, em inglês, mas que apesar do título faz um trabalho que abrange toda a literatura, quase toda a literatura latina, né, preocupada com o modo como o humor romano é constituído e mostra uma expressão masculina e etc, né? Então ela vai eleger apenas o Priapo como a figura que representa esse humor masculino, mas não como se ela estivesse fazendo um estudo só sobre o Priapo, tá? Então por isso que vale a pena ler. E é importante para entender um pouco como funciona esse modelo, a ideia daquela crítica dos anos 80, né, feminista, que é muito importante sobre cultura do estupro e etc, né, que ainda está em voga hoje. Então, vale a pena ler até para entender as discussões que vivemos hoje em dia. Para pensar um pouco, mesmo ainda dentro desse modelo, mas a história da sexualidade feminina mesmo, né? Aí eu sugeriria um livro um pouco mais recente da Virginie Giraud, que se chama Les femmes et le sexe dans la Rome antique. Agora, para interpretações um pouco mais diferentes, né?
ou que diferentes no sentido de que tentam fugir desse modelo, né, que ganhou um papel mais tradicional dentro dos estudos de sexualidade romana. Valeria muito a pena ler, ao meu ver, um livro da Florence Dupont e Thierry Eloy, que se chama L'érotisme masculin dans la Rome antique, ou seja, o erotismo masculino na Roma antiga. Tá? Esse livro também, nenhum deles que eu estou citando tem tradução, infelizmente, mas esse livro é bem bom porque coloca um entendimento completamente diferente sobre sexo, sobre falo, sobre como os romanos falavam sobre sexo, e entende mais a penetração ou o falo como uma metáfora, algo que está apenas na linguagem e, e permite uma visão um pouco mais abrangente, né? Ou mais permissiva com relação à sexualidade ou às práticas sexuais dos romanos. Vale muito a pena também o livro do Craig Williams, né? Que se chama Roman Homosexuality, ou a Homossexualidade Romana, que questiona em muito esse modelo penetrativo do ponto de vista do desempenho sexual masculino e da relação entre os homens, né? Que é a relação entre dois homens seria uma das grandes bases para se desenvolver esse modelo penetrativo que eu mencionei antes, justamente porque é nela que se veria que o homem, né, sobretudo nela que se veria que o homem, por ser penetrado, também seria ridicularizado, então não tem a ver com uma questão de gênero, teria a ver com uma questão de penetração. Por fim, vale muito a pena ler os textos da Sandra Boehringer, ou Sandra Beringer, né, Boehringer, que debatem sobre o tema de homossexualidade feminina na Roma Antiga. Então, abrindo espaço para algo um pouco um pouco menos estudado dentro dos temas de sexualidade. Mas eu acho que, em vez de citar uma obra, eu sugeriria que se pesquisasse o nome dela e buscasse ver o que ela tem lançado, porque vem saindo manuais escritos por ela sobre a sexualidade grega e romana, compilados de documentação para ajudar a quem tem interesse, né? Conhecer um pouco mais de documentação mesmo e definir um tema de estudos. Então, vale muito a pena essa autora. No Brasil, a gente não tem um compilado, assim, né, de, de estudos sobre sexualidade que tenha a intenção de fazer um manual. Então vale muito a pena procurar as teses e dissertações, né? Eu gosto muito do trabalho da Pérola Sanfelice, que defendeu o doutorado aqui na Federal do Paraná, sob a orientação da Renata Sena Garrafoni, assim como eu, né? E que escreveu esse artigo comigo. E eu gosto muito também do trabalho da Lourdes Conde Feitosa, que foi um dos primeiros trabalhos sobre práticas sexuais antigas aqui no Brasil. E ela escreveu o livro chamado Amor e Sexualidade, então, né? Amor e Sexualidade e o masculino e o feminino em grafites de Pompeia. É esse o título. E nesse livro é muito interessante porque ela então vai tentar perceber se existe uma forma de expressão de amor e de sexualidade que caracterizaria a população romana, né? E, portanto, poderia ser um pouco diferente daquela interpretação que está na literatura e que seria a interpretação, ou pelo menos a documentação utilizada para construir o modelo penetrativo, né? É claro que em nenhum tipo de documentação você precisa se ater ao modelo ou se convencer com ele. Como a gente já viu, muita coisa tem sido questionada, né? Acho que seriam essas as obras, viu, Semiramis? Acho que com isso dá para começar com o pé direito. Para finalizar esse episódio, então, eu quero agradecer muitíssimo ao Alexandre por ter se disponibilizado em falar conosco sobre a divindade de Priapo.
tema, né, que, no entanto, abre para a gente poder pensar tantos elementos da sociedade romana e mesmo para fazer revisões de leitura sobre questões ligadas ao sexo, né, dos romanos e das romanas da antiguidade. E para quem quiser saber mais sobre o tema, eu sugiro que leia a dissertação do Alexandre, que está disponível no acervo digital de dissertações e teses da UFPR, intitulada Os Falos de Priapo e as Masculinidades Romanas, Sexo, Humor e Religião na Priapeia, século I depois de Cristo, como eu já havia falado no começo do episódio, né? Bom, com isso a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço a todas e a todos que nos ouviram até aqui. Agradeço ao meu amigo Danilo Roxette pela edição do áudio do Epigrama da Priapeia, cuja tradução usada pela gente aqui no episódio foi a de João Ângelo Oliva Neto. Agradeço também ao Gabriel, membro do GEMAN e doutorando do PPGH da UFSM, pela leitura do epigrama. E se você gostou do conteúdo que a gente produziu, não deixe de seguir o nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. A gente está no Anchor, no Castbox e em vários outros. Também não deixe de nos seguir no Instagram, né? Nosso perfil no Instagram é o GEMAN UFSM. Sigam também nossa página no Facebook e a página do Diálogos Olimpianos no Twitter. Nós esperamos vocês então nos próximos episódios e até mais!